Olá, eu sou o Sandro e irei apresentar os dados da minha pesquisa que resultaram em minha defesa de mestrado intitulada Avaliação do efeito antinociceptivo da fração proteolítica P1G10 de Vasconcelos cundinamarcense sobre a dor inflamatória periférica. Este trabalho foi realizado na UFMG através do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia, sob a orientação do professor Dr. Tiago Roberto Romero e coorientação da professora doutora Mira Tereza Paz Lopes. A dor é uma condição que está intimamente atrelada à manutenção da vida, pois através dela podemos garantir uma potencialidade no que diz respeito ao nosso sistema protetor, servindo como um sinalizador para a integralidade dos nossos órgãos e tecido, assim como sinal de alerta aos potenciais riscos, manutenção e integralidade física e como auxílio no processo de cura. Porém, sua exacerbação e persistência pode trazer consideráveis impactos à saúde, como manifestações clínicas de depressão, distúrbio do sono, alterações cognitivas e fadiga. E no que diz respeito ao social e econômico, traz consigo o alto custo de tratamento, principalmente quando se trata de dor crônica, isolamento social, incapacidade e afastamento do trabalho, são alguns exemplos de outras possíveis situações que impactam negativamente a qualidade de vida de quem convive com essa condição. Dos principais tratamentos farmacológicos empregados nas condições clínicas de dor, destacamos aqui as principais classes de medicamentos e seus potenciais efeitos adversos. Primeiramente, temos os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, que são amplamente utilizados, mas que apresentam riscos significativos como trombose, acidente vascular encefálico, úlcera péptica, lesão renal, entre outros. Já os corticosteroides, quando usado por períodos prolongados, pode levar a efeitos indesejáveis como supressão imunológica, osteoporose, diabetes e hipertensão. Os opioides, que também são uma classe de medicamentos que está relacionado a manejo de dor intensa, também é necessário cautela, devido a efeitos adversos como constipação, dependência e também intolerância. Por fim, os antidepressivos, que têm uma aplicação especial na dor neuropática, também, no entanto, seu uso pode causar dependência, tolerância e também distúrbio do sono. E como forma de ampliar o arsenal farmacológico empregado na dor, o nosso laboratório, o LDA da UFMG, vem por décadas desenvolvendo pesquisas com novos compostos, entre eles compostos de origem vegetal, como foi o caso da curcumina, o caso do resveratrol e agora a fração P1G10, que também é um composto de origem vegetal que possa ser empregado no manejo da dor. E quem é a P1G10? A P1G10 é uma fração rica em protease, derivada do látex da planta de Vasconcelos cundinamarcense, uma planta encontrada de forma nativa na costa oeste da América do Sul e como cultivada encontrada no Chile. Essa planta se origina um fruto chamado mamão da papaya ou mamão da montanha. Através de incisões na superfície desse fruto, origina-se o látex, rico em protease. E, depois de purificação desse látex, passa por uma técnica de separação cromatográfica chamada de Cefadex G10, onde originam dois grandes picos, sendo o primeiro pico, o P1G10, com maior concentração de proteínas com atividades proteolíticas, e o segundo pico, P2G10, com concentração de proteínas, porém com menos atividades proteolíticas. E o nosso departamento de farmacologia do programa do PG-FISFAR, o estudo coordenado pela professora doutora Mira Tereza Paz Lopes já evidenciou o efeito cicatrizante usando a P1G10, assim como o efeito anti-inflamatório. Também foi evidenciado a ação antinociceptiva em dor neuropática quando induzida por um agente quimioterápico, o paclitaxel. E diante dessas propostas, será que a P1G10 poderia ser utilizado como um agente antinociceptivo na dor inflamatória periférica? Diante disso, o nosso objetivo geral foi avaliar o possível efeito antinociceptivo da fração proteolítica P1G10 e seus mecanismos de ação frente à dor inflamatória periférica.
E a fim de atender a este objetivo e os objetivos específicos deste trabalho, foram utilizados camundongos suíços machos, obtidos do Centro de Bioterismo do ICB, da UFMG, e esses animais foram mantidos com controle adequado de luz e temperatura e com livre acesso à ração e água. E análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GraphPad Prisma, e os resultados foram apresentados com a média mais ou menos de acordo com o erro padrão da média e foram submetidos à análise de variância seguida pelo pós-teste de Bonferroni. Foram considerados significativamente estatísticos quando p menor que 0,05. E para avaliação do limiar nociceptivo desses animais, foram empregados estímulos mecânicos, que é o teste de retirada de pata. Neste teste, a pata do animal ele é submetida a uma compressão. Então, o animal é mantido numa posição horizontal sobre a bancada, enquanto a superfície plantada à pata a ser estudada, ela é exposta à parte compressora do aparelho, que consiste em uma superfície plana, na qual se coloca a pata deste animal, e uma superfície cônica, pela qual é aplicada a pressão na pata deste camundongo. A intensidade dessa pressão ela aumenta em uma taxa uniforme, crescente e constante, conforme é acionado o pedal pelo examinador. E ao observar uma resposta nociceptiva, que é o reflexo de retirada da pata, o examinador então desaciona o pedal e verifica na escala numérica deste aparelho o peso suportado pelo animal em grama, que é definido então o limiar nociceptivo. Esses animais eles passam por um processo de habitualização por 3 dias que antecede o experimento, que nada mais é que submeter esses animais a condições que serão vivenciadas no dia do experimento. E todas as drogas foram aplicadas por via intraplantar, com exceção do teste de coordenação motora, que utilizou-se droga de aplicação subcutânea. E como protocolo experimental na avaliação dessa dor inflamatória, fazemos então inicialmente a medida do limiar nociceptivo basal na pata desse animal através do teste de retirada de pata, que nada mais é do que avaliação na pata desse animal sem nenhuma aplicação de nenhuma droga nessa pata. Fazemos então a indução da dor inflamatória depois com agente pirogesiante, a carraginina, numa dose de 200 microgramas, através de um volume de 20 microlitros em uma injeção intraplantar na pata desse animal, e fazemos então a medida do limiar nociceptivo. Essa pata então recebe o tratamento do composto de P1G10, também no volume de 20 microlitros, e identificamos se há ou não um efeito antinociceptivo da dor inflamatória com tratamento de P1G10, e fazemos então, por último, a medida do limiar nociceptivo, também utilizando o teste de retirada da pata após tratamento de P1G10. E como resultado da avaliação desse efeito antinociceptivo de P1G10 frente à dor inflamatória periférica, a gente então fez separações de diversos grupos e com diferentes doses de P1G10. A gente consegue observar pelo gráfico de curva tempo-dose-resposta que os grupos que foram tratados com carraginina, que é o agente hiperalgésico, houve uma redução no limiar nociceptivo. Apenas o grupo que não recebeu o agente hiperalgésico, que nem foi tratado com P1G10, somente com o veículo, permaneceu o limiar nociceptivo a nível basal. Os grupos que recebeu agente hiperalgésico e foi tratado com 0,1 microgramas por pata de P1G10, não houve uma reversão da hiperalgesia. Já o grupo que foi tratado com 0,5 microgramas por pata de P1G10, houve uma reversão da hiperalgesia de forma intermediária. E os grupos que foram tratados com 1 e 10 microgramas por pata de P1G10, houve uma reversão a nível basal da hiperalgesia provocada pelo agente hiperalgésico carraginina, demonstrando, portanto, que nessas doses há um efeito antinociceptivo em dor inflamatória periférica causada por carraginina. Conseguimos aferir ainda nesse gráfico que o início de ação da P1G10 se dá em 20 minutos e sendo seu pico de ação em 40 minutos. E a dose de escolha para os testes seguintes foi então a de 1 microgramas por pata, que foi a menor dose a reverter a nível basal a hiperalgesia provocada pelo agente hiperalgésico carraginina. E após verificarmos que a fração proteolítica P1G10 extraída do látex de Vasconcelos e Cundinamarcense induziu analgesia, nós verificamos através do método explicado anteriormente os mecanismos de ação dessa analgesia e tivemos como resultado onde evidenciou que o tratamento com P1G10, ao
em dor inflamatória periférica em camundongos, irá permitir a liberação de peptídeos opioides endógenos e estes ligarão em seus respectivos receptores, que são receptores acoplados à proteína G, que através da sua subunidade beta-gama irá ativar a PI3 quinase, que irá recrutar KT, permitindo a liberação de óxido nítrico através da enzima óxido nítrico sintase do tipo indutivo, fazendo então a transformação de GTP em GMP cíclico através da guanilato ciclase solúvel, ativando então a PKG, que por sua vez permitirá a abertura dos canais para potássio sensível a ATP e canais para potássio sensível à voltagem e sensível a cálcio de baixa condutância. E a ativação desses canais permitirá um influxo desses íons, resultando então em uma hiperpolarização do neurônio pré-sináptico e impedindo então a transmissão desses estímulos dolorosos e sua percepção a nível cortical. E é possível ainda aferir que pode haver uma participação dos canais para cálcio nesta modulação, nesse controle da transmissão desses estímulos dolorosos. E muito obrigado pela atenção.